Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a tua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, palavra bem conhecida por nós, perdoar 70 vezes 7. Entretanto, muito dificilmente conseguimos colocá-la em prática. Falar de perdão não é algo tão fácil, ainda mais num tempo em que vivemos, onde estamos cada vez mais vingativos, olho por olho, dente por dente, talvez voltando um pouco à antiguidade da vida humana. Domingo passado, o Evangelho falava: se meu irmão pecar contra mim, o que devo fazer? De Jesus chama-o em particular, depois convide mais 2 pessoas, convide a comunidade, se não assim, você trate-o como um pagão. A questão é: e se esse irmão fizer isso 1, 2, 7, quantas vezes? Até quando devo eu perdoar? O que é perdoar? Como lidar com isto? Bom, meus irmãos, se nós pegarmos um pouco a filosofia mais atual, moderna, alguns vão dizer que o perdão está fora de cogitação, é sinal de fraqueza. Já dizia o filósofo Nietzsche, Schoenbach, e diziam todos eles que, olha, não é o caminho, é humilhar-se demais, é mostrar fraqueza humana. Não vamos muito distante também, outro contemporâneo que influencia a sociedade, Freud, o grande aí da área da psicanálise, também não é favorável ao perdão, que não é humanizante para aquele que realmente oferece.
Entretanto, o perdão é algo muito presente na nossa cultura judaica e planificada em Jesus Cristo. Vou tentar então mostrar a vocês e a nós o porquê devemos perdoar e como fazê-lo. Primeiro, na primeira leitura que nós ouvimos, livro do Eclesiástico, aqui estamos falando de 2 séculos antes de Jesus Cristo, já tem uma noção clara do perdão, falando que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Em sã consciência, normalmente pelo uso da razão, raiva e rancor não são coisas boas. A raiva é um sentimento que brota em todo mundo. A questão é o que eu faço com ela. Quem alimenta-se da raiva, do rancor, não tem uma vida leve. Não, é uma vida pesada. É aquela pessoa difícil. Quem se vingar encontrará vingança no Senhor. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Já tem uma noção clara aqui que o perdão é algo vital, até mesmo para alcançar o perdão de Deus e que a nossa prece chegue até Deus. É condicionante aqui, para que a sua oração seja escutada, perdoe. No tempo de Jesus Cristo, a comunidade judaica vivia também o perdão, só que entre eles somente, era somente dentro da comunidade israelita, não era obrigado a perdoar os de fora, e tinha um limite, 3 vezes. Jesus potencializa e leva à plenitude, dizendo que devemos perdoar 70 vezes 7, que nós sabemos muito bem, número simbólico na Bíblia, que simboliza a totalidade, ou seja, sempre. Sempre devemos perdoar. Ah não, padre, você não convive com meu marido para saber. E a sogra então? Misericórdia, não dá. Amados irmãos, nós somos frutos de relacionamentos humanos. Desde o pecado dos primeiros primórdios, Adão e Eva, nós nascemos e vivemos da relação, só que essa relação é conflituosa. Nós desenvolvemos, e por desenvolver, nós não estamos prontos. Por não estarmos prontos, não somos perfeitos. Temos atritos, todos nós temos atritos. E todos nós, um dia, perdoamos, iremos perdoar e perdoaremos. Ou também iremos sofrer isto. Não tem condições na face da terra, um ser humano que vive aqui, não passar por esta situação. Nós ferimos e somos feridos. Tem gente que tem um pouco mais de casco duro, leva algumas porradas ali e tá beleza. Mas tem gente que só um olhar destrói. E ela é mais sensível. É difícil mensurar a dor no coração de alguém. Como eu conseguirei perdoar uma traição? Como eu conseguirei perdoar até mesmo a Deus que me tirou uma pessoa, que eu acreditava, rogava? Quantos que não conseguem nem orar e fazer um Pai Nosso porque acham que Ele não é Pai? Quantas pessoas que passam pela situação de nem mesmo, e essa é a mais drástica e mais difícil, se perdoar. Quando alguém de fora me fere, pode doer lá dentro, mas eu consigo me afastar dela. E eu consigo viver sem. Agora, quando o autor do crime somos nós mesmos, como escapar da gente? Por isso que o arrependimento é uma das piores dores que o ser humano passa. E se não bem cuidado, se não bem vivenciado, encontrado em Deus, ela vai alimentando uma raiva de si, ela vai se castigando, inconscientemente ou não,
E alguns chegam até o ponto mesmo de desejar a morte. Já pensou alguma coisa minha ser descoberta e ser publicizada? Que vergonha, eu não me perdoo. O ser humano, nós somos tão duros, tão difíceis de perdoar. É muito comum no confessionário, atendemos pessoas que voltam várias vezes, não para confessar os mesmos pecados cometidos, isso acontece. Mas pessoas que comentam e confessam o pecado cometido uma só vez lá atrás e que até hoje não conseguiram se perdoar. Gente, isso é tão comum. Pessoas que vão se punindo porque não aceitam aquilo que ela fez. Algo, por exemplo, que posso socializar com vocês, uma mulher que provocou um aborto, isso é uma dor tremenda, que muitas carregam e passaram várias vezes para um confessionário, mas não conseguem. Por que somos tão duros em perdoar? Se alguns acham que o perdão é fraqueza, digo ao contrário, o perdão nos liberta. Se eu não perdoo, eu retenho um sentimento, e eu sofro duas vezes. Primeiro, por aquele que me feriu, e eu que vou continuamente lembrando aquilo, e vou carregando dentro de mim. E aí, não tem hora, não tem dia, não tem momento, a qualquer momento, vem na memória, vem na minha mente, aquela pessoa, aquele fato, e eu acordo, durmo, como, tudo, é o tempo todo aquilo na minha mente, o tempo todo ali dentro, e aquilo vai me corroendo. Dói. Perdoar. Para perdoar, primeiro passo, eu tenho que decidir. Perdão é uma escolha que nós fazemos. Não somos nós que conseguimos, mas eu escolho. Porque se eu continuar alimentando tal sentimento, sim, tem feridas que doem lá dentro, gente. Eu, como padre, já escutei inúmeras histórias. E eu não sei se você já passou por alguma situação em ter que perdoar alguém. Você já foi ferido na alma? Você sabe o que é isso? E eu pergunto, outra, você já feriu alguém? A sua palavra já machucou profundamente alguém? Sabe o que causa no coração de alguém isto? A gente chora, sangra, parece que o mundo acaba. Certas dores então, feridas profundas, são decepções que o coração fica apertado, é uma dor que você não consegue dizer, quantificar. Mas chega um momento que você fala, eu não quero carregar isso comigo. Quem decide não perdoar, o seu corpo reage. Você gasta muito mais energia para consumir aquele sentimento, aquele pensamento o tempo todo. E fisicamente é comprovado, boa parte das nossas doenças são frutos do não perdão. Se mais de 80% das nossas doenças físicas têm origens de forma psicossomáticas, destas, boa parte é por dificuldade de perdoar. E quem é aqui que não tem que perdoar? Perdoar pai, perdoar mãe, perdoar o irmão, o filho, perdoar o marido, a esposa, perdoar o padre. Ai, coitado dos padres. Perdoar os fiéis. Eu decido perdoar. Porque, primeiro momento, por quê? Porque eu não quero carregar um fardo, eu não quero carregar esta dor. E a única forma de poder tirar esta dor é a decisão de perdoar. Segundo motivo, e talvez o mais principal, por que eu devo perdoar? Porque eu sou perdoado por Deus a todo momento. E aqui vem o centro da liturgia de hoje, que é esse evangelho, essa parábola que conta Jesus
de uma parábola dizendo que o empregado devia uma quantidade enorme. A tradução litúrgica não é ideal. A tradução certa diz que essa quantidade que esse homem devia era cerca de mais ou menos umas 30 toneladas de ouro. Em contrapartida, o outro lhe devia ao empregado 100, 200 gramas de ouro. Olha a proporção que está querendo dizer o Evangelho. Que Deus nos perdoa tamanhamente, e por que nós não devemos fazer o mesmo? Diz a parábola, como é que esse homem alcançou o perdão do patrão? Diz o seguinte: o empregado, sabendo que ia ser vendido a família inteira, ele cai aos pés do patrão, prostrado. Ele se prostra, suplica e compromete-se em dar. Primeiro, prostrar-se, reconhecer realmente que ele não é o que ele haveria ser. Segundo, ele pede. E depois ele faz um compromisso, mesmo sabendo que é impossível. Isto moveu o coração do dono. Isso que move o coração de Deus. Quando eu me prostro, eu reconheço que eu não sou nada, e Ele é o tudo, eu suplico e comprometo. É isso que nos dá o perdão. Por outro lado, quando ele é perdoado, o outro faz a mesma coisa. Diz aqui, o companheiro, caindo aos seus pés, suplicava e dizia, dá-me um prazo. Do mesmo jeito. Só que nós queremos que Deus faça conosco e nós não fazemos com o outro. Devo perdoar, por quê? Porque me faz mais leve e porque Deus me perdoa. E olha o bonito do salmo de hoje, olha que lindo isso, gente, isso é espetacular. Deus não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. E olha isso aqui. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tão grande é o seu amor aos que o temem. Quanto dista do nascente ao poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. É Deus. Deus não olha em primeiro lugar o meu pecado, Ele olha o meu coração. E infinitamente Deus nos perdoa. E eu só vou conseguir perdoar quando eu viver a experiência do perdão de Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais o meu coração fica duro, insensível e egoísta. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me converte. Porque eu faço a experiência misericordiosa. Gente, se eu estivesse aqui por mim mesmo, eu estaria queimado. Se eu não fosse, eu estou aqui e vivo a minha vida por infinita misericórdia. Quantas vezes Deus me perdoa e eu peço a Ele perdão o tempo todo. Tem gente que fala assim, eu não peço nada a Deus não, só agradeço. Não, eu peço, mas peço mesmo, com muita força. Perdão então, misericórdia o tempo todo. Não é na consciência que eu sei do que é esse mistério, do que é estar aqui, do que é consagrar, pegar as palavras e colocar palavras, e pela minha boca Ele se faz presente. Gente, é uma miséria. E tudo que Ele faz, na sua infinita misericórdia e paciência que tem, e eu não vou ter com os demais. Se Ele faz isso comigo, mas aí, se eu ficar perdoando, eu vou ser bobo, vão pisar em cima de mim. Não vão, não. Porque Deus me perdoa e eu não piso nele. E não faço de gato sapato de Deus, pelo contrário. Quanto mais eu peço perdão, mais eu me envergonho. Mas eu reconheço, Senhor, de novo, eu fiz aquilo de novo. Tem pecado nosso que é de estimação, a gente cria, né? E quando cria é difícil largar, né? E a gente vai lá de novo. Tem os que confessam com a gente recorrente, né?
Padre, de novo. Então, a pessoa já chega, já sei. Mentira, eu esqueço quase tudo. Já sei. Mas o quê? São nossas fraquezas. E quanto mais eu vivencio essa experiência da confissão, mais eu vou conseguindo perdoar os demais. Perdoar, meus irmãos, é uma urgência em nossa existência. Como devo fazê-lo? Primeiro, decidir. Segundo, pedir a Deus a graça. E depois começa a rezar por aquele que te feriu. Não reza assim, Senhor, que ele quebre a perna, seja atropelado e morra aquele desgraçado. Não, mas vou rezar quando eu desejo bem aquele que me fez o mal. Isto é curador. Lógico que tem feridas na alma que levam tempo, não adianta. Não é assim, eu vou decidir pedir perdão agora e amanhã beleza. Não, nós não somos assim. Leva-se tempo, mas eu vou repetindo, eu vou perdoar, eu quero perdoar, eu rezo aquela pessoa. E se não para si mesmo, eu me perdoo. Eu já contei para vocês isso uma vez. Um dia, nos meus tempos difíceis de altos e baixos que a gente tem na vida, um dia eu estava caminhando, correndo na areia da praia à noite. Era uma segunda-feira à noite, e correndo ali na areia, um pouco chorando as minhas histórias. E ali eu dizia para mim mesmo, Anderson, me perdoa. Sabe como virou assim o meu mantra? E eu acordava no dia seguinte, eu me perdoo. Porque senão eu não tomar consciência disso, a gente fica parado. Lembra de Judas e de Pedro? Ambos fizeram o mesmo pecado. Só que Judas ficou remoendo, se enforca. Ele não consegue lidar com a sua culpa. Já Pedro não. Ele chora amargamente, mas encontra Deus a misericórdia e o perdão. Assim temos que buscar a graça de Deus. É assim que eu perdoo. É desta maneira. E por fim, perdoar não é esquecer. Guarda uma coisa na sua mente. O ser humano, desde que é concebido até a hora da morte, tudo o que ele vivencia, vê e assim por diante, está guardado aqui dentro. Tudo. É o nosso maior HD que possa existir, um computador macro para poder de memória. Nada que o ser humano já inventou que guarda memória é tão potente como a nossa memória. E nada que acontece em nós é tirado. Ao contrário dos nossos que podemos dar ali um delete e apagar, mandar para a lixeira, a mente humana está tudo guardado aqui. Eu até acho que na hora do julgamento, quando nós morremos, vai pegar aqui a cachola e vai para um leitor de cabeça, um leitor de memória, e aí vai download. Tem mais positivo do que negativo aqui, sabe? Então um download ali. É minha cabeça que eu fico pensando, né? Mas está aqui dentro. Tem certas experiências que nós chamamos, né? Tem certas coisas que aos poucos vai indo para o que a gente chama de inconsciente. A gente vai esquecendo, mas está lá dentro. E quando às vezes traz à tona, até vem, lembra, mas está tudo aqui dentro. Por isso, quando eu decido perdoar alguém, não quer dizer que eu não vá lembrar, pelo amor de Jesus Cristo, não existe. Está aqui dentro. Agora, como eu sei que eu perdoei? Ao lembrar, não dói, não sangra. Quando eu perdoo e ainda tem ali resquícios de dor, é sinal de que eu não perdoei de coração. Preciso ainda um pouco mais. E outra coisa, perdoar alguém não nos obriga a reatar o mesmo laço que tínhamos antes da ferida. Exemplo, se um casal que se machucou bastante, feriram, e aí separaram e decidiram se perdoar, não quer dizer com isso que eles são obrigados, o perdão está ligado ao retorno da união. Eles podem muito bem continuar separados, mas com o coração
de perdão. Um relacionamento de uma amizade, de outras coisas, de uma sociedade, eu posso perdoá-lo, mas não ter a obrigação de ter que conviver. Mas eu decido que eu perdoei. O perdão não me obriga a voltar o laço que eu tinha, mas me obriga a não carregar um trauma e não carregar essas dores. Isso é a graça do perdão humano, porque Deus, ao contrário de nós, esquece tudo, apaga tudo. Deus só nos ama. Amados irmãos, se não fosse o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, por mais difícil que tenha sido pessoas importantes na sua vida que te feriram, decida perdoar. Ah, mas não é justo, não é justo. E aí vai ficar com um bonzinho. Ei, você não vai mudar o fato. Quantas famílias brigando na justiça. Quantos irmãos que não se falam. Quantas pessoas amadas que nem se tocam mais. Por ódio, raiva, vingança. Esses sentimentos não nos levam ao céu. Pelo contrário. E eu não falo somente o céu pós-morte, não. Eu falo aqui na terra. Decida perdoar. Por mais difícil que seja. Você não consegue isso sozinho. Por isso a gente vem à igreja. Para rezar. Porque sem Ele, nada somos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.